Senhor Deus, Pai que está no céu, mais uma vez, ó Deus, entrego, ó Pai, agora a minha vida, ó Pai, em tuas mãos. Que eu não venha, ó Senhor, falar nada de mim, ó Pai, mas tudo que o Senhor queira passar para a tua igreja. Que eu venha, Deus, neste momento, ó Pai, desaparecer e o Senhor aparecer. Que eu venha diminuir e o Senhor crescer, ó Pai. Faz a tua vontade nesta hora, faz a teu querer, Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço, ó Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Senta dando glória a Deus e bate a salva de palmas para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração é essa. E o tema desta mensagem de hoje já foi dito aqui nessa noite. Não importa a tempestade, não importa o vendaval, Deus garante a vitória do seu povo. Não importa o que está acontecendo na tua vida, o que importa é que Deus garante a tua vitória. A palavra de Deus, irmão, diz aqui que Jesus, depois de multiplicar o pão, depois da multiplicação do pão, Jesus chega diante dos discípulos, olha para os discípulos e diz: ei, vai agora para o outro lado da margem, que eu irei terminar de despedir o povo, e eu vou agora ao encontro de vocês. Mas a Bíblia é clara em dizer que quando Jesus olha, que vê a margem já está alta, a margem já tomou, ele não conseguia mais avistar ao discípulo. Então, quando o discípulo está chegando no meio do caminho, de repente Jesus, ele vem andando sobre as águas, e agora os discípulos, com medo, o discípulo agora assustado, começa agora a ficar com medo dentro do barco, começa um olhar para o outro e dizer, quer creio agora com conjectura de pregador, Pedro olhando para João e dizendo: João, ali é um fantasma. Pedro olhando e dizendo: ele é um fantasma. E agora o que é que nós vamos fazer? Estamos agora no meio de um mar aberto, estamos no meio do mar, o que é que vamos fazer? De um lado é água, de outro lado é água, não temos outra opção. Este fantasma agora, o que vai acontecer? Mas o que eles não sabiam, que quem estava do outro lado não era o fantasma, mas era o eu sou. Quando eu ouço essa palavra, o eu sou, eu lembro quando Deus olha para Moisés e diz: Moisés, vai diante do rei de Egito e fala para eles que o eu sou mandou libertar o povo do exército. Então eu começo a entender que o eu sou é o libertador. Eu começo a entender também que o eu sou é aquele que estava com Davi. Quando Davi está de frente com o gigante, ele olha para o gigante e diz: ei, eu não vou até você com lança, com escudo, mas eu vou diante do general de batalha, eu vou diante do Deus de Nazaré, o mandão da Galileia. Aí eu começo a entender que não era um fantasma que estava do lado de lá, que não é qualquer pessoa que estava do lado de lá, mas quem estava do lado de lá é aquele que, quando Sadraque, Mesaque e Abednego não quis se prostrar diante da fornalha, não quis se prostrar diante desta alta, e eles não se prostraram, e foi lançado na fornalha ardente 7 vezes mais. E o que chama a minha atenção, que agora Pedro, João e Tiago, eles tinham intimidade com o Senhor, eles conheciam o Senhor, o Nazareno, mas quando eles olham de longe, eles não conseguem entender. Eles não reconhecem a Jesus, eles não reconhecem aquele que estava andando com ele, ele não reconhece aquele que tinha curado a mulher do fluxo de sangue, eles não reconhecem aquele que tinha curado aquele Lázaro que estava lá no meio do caminho, eles não reconhecem a esse Jesus e ficam desesperados.
Eu não sou aquele que fala e não cumpre. Eu não sou aquele que fala e deixa acontecer. Eu sou aquele que quando eu falo acontece. Se eu mando as portas fechar, as portas têm que fechar. Se eu mando as portas abrir, as portas têm que abrir. Porque eu dono do mar, é eu dono da terra, é eu dono do universo. Aleluia! Oh, glória! E agora, eu começo agora a analisar, Pedro olhar quando Jesus diz, eu sou. Mas Jesus diz, eu sou. Não temas, não temas. Já foi dito aqui nessa noite, não temas. Não temas diante da dificuldade. Não temas diante do problema. Ei, deixa eu contar algo para você. Eu não sei o que é que está te afligindo. Eu não sei o que é que está te incomodando. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. O eu sou está dizendo para você nessa noite que não tem prova que ele não vença, que não tem barreira que ele não derrube, que não tem gigante que ele não vença, que não tem mar que ele não atravesse, que não tem fornalha que ele não entra. Então eu sou está dizendo nessa noite, eu sou o Deus de causas impossíveis. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Deus de causas impossíveis, Deus que move montanhas. Eu creio, Eu sou. Agora, vamos analisar agora a dimensão de dentro do barco. A dimensão de dentro do barco. Pedro, aquele que era mais chegado diante de Jesus, ele olha agora para o seu discípulo e fala, ei, cara, eu tenho uma solução. Se realmente é Jesus de Nazaré, eu vou dizer a ele, ei, permita-me ao teu encontro. Se realmente é o Senhor Jesus, permita-me aí ao teu encontro. Aí Jesus olha de lá e fala, vem Pedro, mas calma, vamos olhar agora de dentro do barco. Creio eu agora com escritura de pregador, enquanto Pedro ia se aproximando da popa do barco para descer, os outros discípulos olhando e dizendo, Pedro, é um fantasma, Pedro não vai, Pedro, tu vai morrer afogado, Pedro não vai, tu não sabe quem está do lado de lá. E Pedro já com convicção dizendo, eu sou o Deus grande, o Deus de batalha, o Deus que venceu o mar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Pedro agora desce. Pedro está com a visão em Jesus. Pedro está com os olhos focados em Jesus. E Pedro agora desce do barco. Pedro começa a andar sobre as águas. Mas de repente, Pedro começa agora a trazer à memória o que os outros discípulos estavam falando. Pedro, tu vai afundar. Pedro, tu não vai chegar até lá. E agora Pedro começa a afundar. Agora Pedro começa a afundar. Pedro começa a ver o vento frio passar por ele. Pedro começa a ver agora as ondas passando por ele. Pedro agora perde a direção. Pedro agora perde o alvo. E quando perde o alvo, ele começa a afundar. Ele começa a desacreditar de quem o mandou ir. E é isso que acontece em nossas vidas. Às vezes olhamos para o Senhor e dizemos, Pai, eu posso ir, Deus. E Deus olha para nós e diz, venha minha filha, venha que eu já te dei autoridade, venha que eu já te dei, eu já mandei você vir. E a gente começa a andar, mas de repente começamos a nos perguntar, mas será que foi Deus mesmo que mandou? Será que é Deus mesmo que está lá para me segurar? Será que é Deus mesmo que vai estar do outro lado? Será que eu não vou afundar? Aí as minhas dúvidas começam a fazer com que eu venha afundar. Mas irmão Wesley, eu não estou andando sobre as águas, como assim afundar? Eu começo agora a perder a vontade de orar. Eu começo agora a perder a vontade de ler a Bíblia. Eu começo agora a perder a vontade de ir à igreja, porque eu estou desacreditando que eu sou que está lá na frente. Eu começo agora
lado, quando tudo parece que não vai ter mais jeito, o grandão da Galileia cumpre o que está escrito em Isaías: eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Estende a mão segura na mão de Pedro e diz: Pedro, não tema. Aleluia! Fala, Deus! Aleluia! Oh, glória! Ele diz: não temas, é para não temer. Ele já garantiu a vitória no povo. Quando ele olha agora para Josué. Josué, a cidade de Jericó já está entregue nas tuas mãos. Começa a entender comigo. Deus não disse para Josué que ainda ia entregar. Deus não disse para Josué que ia pensar em entregar, mas ele disse: a terra de Jericó já está em tuas mãos. Escuta que tu ainda não entendeu. Aquilo que tu pediu a Deus já está em tuas mãos. A promessa que tu pediu a Deus está em tuas mãos. Mas como foi escrito aqui nessa noite, há tempo determinado para todas as coisas. O teu tempo não é o meu tempo, a tua hora não é a minha hora. Espera no meu tempo. Aleluia! Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Existem situações em nossas vidas, porque o nosso Deus conhece o meu e o teu coração. Às vezes pedimos algo ao Senhor: Deus, me dá isso, mas o próprio Deus sabe que se Ele te der agora, não vai ser o certo. Então Ele espera o tempo dele para dizer: agora é a hora de lhe dar a tua promessa. Se Deus desse a promessa a José quando ele tinha apenas 17 anos, ele não teria bagagem, ele não teria experiência para poder governar o Egito. Se Deus tivesse dado ao filho da promessa a Abraão com 75 anos, Abraão não seria o pai da fé, Abraão não seria quem ele é hoje. Se Davi não tivesse sofrido no campo, se Davi não tivesse lutado contra o urso, contra o leão, contra Golias, ele não seria o homem, o coração de Deus. Então Deus cria situações em nossa vida para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da minha e da tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas enquanto a promessa não chega, muitas das vezes nós fazemos: a promessa tardou, a promessa não vem, eu vou desistir de tudo, eu vou jogar tudo para o alto porque não tem mais jeito. Mas Deus já disse lá: ei, venha ao meu encontro. Mas eu agora comecei a afundar porque eu mesmo perdi a fé, eu mesmo estou desistindo, eu mesmo estou querendo abandonar o barco. Mas Ele está dizendo lá: ei, não tema tempestade, não tema tribulação, não tema o vendaval, porque vendaval é passageiro, tempestade é passageira, mas a minha promessa não passa. A promessa de um melhor amigo pode ser esquecida. A promessa de uma mãe, a mãe pode chegar e esquecer. A promessa de um pai pode ser esquecida. Mas a promessa do grandão da Galileia, ele nunca esquece do seu. Ele não esquece do seu. Pode até demorar para você, mas para ele está na hora certa. E Pedro ali estava na hora certa, porque Pedro teve convicção que o Senhor não tinha o abandonado. Agora olha para mim aqui, quantas vezes em nossas vidas nós olhamos para o Senhor e dizemos: Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, por que o Senhor desistiu de mim? Deus, por que o Senhor não quer mais falar comigo? Quando na verdade eu abandonei ao Senhor, eu esqueci o Senhor, eu me tranquei e falei: não quero mais conta com nada, não quero mais assunto com nada. Mas Deus está dizendo nessa noite:
vocês, o mesmo Deus que pegou na mão de Pedro é o Deus que está aqui nessa noite. O mesmo Deus que falou para Pedro: Pedro, não temas, é o Deus que está aqui nessa noite. O mesmo Deus que está na tua vida, que estava na tua vida quando tu escolheu dar tua vida ao Senhor, é o mesmo Deus que está na tua vida hoje. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Mas só que tem dois tipos de pessoas. Em qual tipo de pessoas? Em qual tipo de pessoas, Wilson? Eu vou me enquadrar. Eu vou me enquadrar nos discípulos covardes que olhou e gritou: é um fantasma, e tentaram se esconder. Ou eu vou ser Pedro, que mesmo sem conseguir enxergar, mesmo sem conseguir ver, mas ele disse: Senhor, se és tu mesmo, permita-me que vá ao teu encontro. Permita-me que vá ao teu encontro. Ei, quem sou eu? Eu sou aquele que tem medo? Eu sou aquele que se amedronta? Ou eu sou aquele que diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Ou eu sou aquele que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Alabaço de independente de como lá esteja, independente de como esteja a situação, não desiste do teu chamado. Aleluia. Não desiste do que Deus colocou em tua vida. Não desiste do que Ele colocou em tua vida, porque se Deus te chamou, Ele conhecia o teu coração. Se Deus te chamou, Ele sabia que tu tinha capacidade suficiente para aguentar as afrontas do inimigo. Ele sabia que você tinha capacidade para aguentar a tribulação, para aguentar as tormentas. Foi por isso que Ele te escolheu. Aleluia. Eu creio, Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aí às vezes nós paramos para analisar. Nós temos o Senhor Jesus de lá gritando: vem meu filho, eu estou te chamando. Mas nós agora estamos olhando para o mar, olhando para o vento, dizendo: Deus, eu não tenho como ir porque o mar está na minha frente. Eu não tenho como ir porque, Senhor, as ondas estão grandes. Aí você se esqueceu de quando Jesus falou: se passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Se passares pelas águas, Ele não vai te afogar. Quem falou isso não foi qualquer pessoa. Quem falou isso foi Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus fala, Ele garante. Eu creio, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estende comigo. O soldado, o chefe, chega diante de Jesus e fala: Senhor, um dos meus soldados está quase morrendo, Senhor, mas eu não quero te incomodar. Basta apenas uma palavra tua para que ele seja curado. Senhor, não preciso ir lá na minha casa, não precisa o Senhor ir lá, mas basta apenas uma palavra tua, basta apenas tua palavra que ele é curado. E Jesus olha e diz: ei, é tu que está dizendo, é você que está dizendo. Então analisa comigo. Quando Deus manda eu vir, que eu começo a dizer: eu não vou conseguir entrar nesse mar, eu não vou conseguir atravessar esse mar. É você mesmo que está determinando na sua vida que você não vai conseguir. É você que está determinando na sua situação que você é um fracassado, que você é um coitado, que você não aguenta. Mas nessa noite, toma a posição de soldado valente, toma a posição de Pedro e fala: ainda que os mares se levantem,
Para de dizer que você não vai chegar. Para de dizer que você não vai conseguir. Mas sobre a palavra de Jesus, fala: eu vou chegar, eu vou conseguir. Aleluia. O próprio Pedro, quando ele teve um encontro com Jesus, ele tinha passado a noite toda pescando. Ele já estava à beira do mar, cabisbaixo, triste, dizendo: Senhor, o que eu vou levar de alimento para a minha família? O que eu vou levar de alimento para os meus filhos? O que eu vou levar de alimento para minha esposa? E lavando a rede. Mas o grandão da Galileia chega diante da vida de Pedro e fala: Pedro, volta em alto mar e joga a rede. Pedro olha e diz: Senhor, sobre a tua palavra eu lanço a rede. Tu pode tentar a noite toda, tu pode passar a noite toda tentando, mas quando o general de batalha diz: pessoas que estão na UTI saiam, pessoas que estão na sala vermelha saiam, porque a palavra do Senhor é verdadeira. O homem pode dizer: ei, acabou a situação. O homem pode chegar e dizer: não tem mais solução. Mas quem coloca o ponto final é Jesus. O homem pode chegar e dizer: não vai louvar mais, não vai pregar mais, não vai evangelizar mais. Mas Jesus está dizendo: levantei para pregar, levantei para cantar, levantei para evangelizar. Senhor, eu não aguento mais, eu te sustento, eu te sustento, eu te sustento, eu te renovo. Aleluia. Eu creio, Deus. Ele é o Aleluia. nosso refúgio, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa rocha. E por isso eu digo: não temas. Não temas, porque quem está em tua vida é o eu sou. Não tema, porque quem te deu a ordem foi o eu sou. Não tema, porque quem mandou tu lançar a rede, quem mandou tu lançar a rede não foi qualquer pessoa. Quem mandou lançar a rede foi o eu sou. Então, se ele mandou vir, ele garante. Se ele mandou, ele garante. Vamos começar a dar ouvido à voz do Senhor. Vamos começar a dar ouvido à voz do Pai. Aleluia, glórias a Deus. Não temas, porque o eu sou, Ele é em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos.